no ar com o programa Sala de Opinião. E hoje trazendo um convidado especial, que é o Coronel Pimentel. Ele é secretário adjunto da Defesa Civil do município e vem fazendo um trabalho interessante à frente dessa Defesa Civil. É uma pessoa que tem batalhado, sempre batalhou nessa área e aqui é hoje nosso convidado para que ele possa falar um pouco sobre ele. Coronel Pimentel, bem-vindo. Muito obrigado, Aparício. Satisfação poder estar aqui e poder rever aí um amigo aí de longa data também. Quanto tempo, né? Já tem um tempo. Coronel, a sua origem, de onde que você é? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu fui criado ali entre Baixada Fluminense e Ilha do Governador. Cheguei aqui em 1980, já fiz 35 anos em Rondônia. E aqui em Rondônia, o senhor já veio como militar? Na época, né, foi uma opção também. Eu fui oriundo do Exército Brasileiro como oficial temporário e no Rio de Janeiro eu tive a opção de escolher. E fiz a opção por Rondônia. Era uma oportunidade, até porque a gente ouvia muito na imprensa o chamamento do governador Jorge Teixeira para esse novo rincão. E aí eu aproveitei, né, essa oportunidade e vim para cá. E aí me dediquei alguns anos no Exército, quando surgiu um concurso da Polícia Militar, em função de ver também a forma como os policiais militares trabalhavam aqui. Eu me interessei por isso e acabei entrando na Polícia Militar. Coronel Pimentel, quanto tempo, na realidade, o senhor viveu dentro da Polícia Militar, na sua carreira militar? Eu entrei em 83, aproximadamente 25 anos de Polícia Militar. E foi quando eu fui para a reserva, cheguei ao posto de coronel, e na reserva eu fui lecionar. Eu lecionei em faculdade aqui de Porto Velho, e depois, em determinado momento, quando houve a campanha da prefeitura, eu recebi um convite para participar da campanha do Mauro, prefeito Mauro, e após isso fui convidado para assumir a Defesa Civil, que na época era uma coordenadoria. Há quanto tempo mudou a coordenadoria para a secretaria? Foi recente. Foi um processo, na verdade, um trabalho que, em função do que aconteceu em 2014, foi verificado não só pela Defesa Civil, mas pelo próprio prefeito e por aqueles que estiveram conosco nessa empreita, de que a estrutura era uma estrutura muito acanhada, difícil para poder fazer frente às demandas. Então, o que acontece? A gente conseguiu, através de uma força-tarefa que estava sob o nosso comando, o prefeito determinou que todas as secretarias do município estivessem sob o comando da Defesa Civil, quando iniciou a grande cheia. E aí, nesse momento, foi hipotecado meios, logística, pessoal, recursos humanos, só que nós não tínhamos uma estrutura para poder dar sequência às ações. Não tínhamos, por exemplo, estrutura financeira, orçamentária, né? Apesar da Defesa Civil, naquele momento, já ser unidade gestora é uma unidade que pode gerir o recurso vindo do Ministério da Integração, vindo do governo federal, mas a nível de recurso próprio nós não tínhamos. E aí nós tivemos que usar os recursos das secretarias, do gabinete, e foi uma grande força-tarefa que depois dos primeiros 2 meses, quando iniciou a cheia, que nós já estávamos em campo, socorremos em torno de quase 12 mil famílias só na área de Porto Velho, entre a área central e a parte do Baixo, Médio Madeira e Alto Madeira. Aí, a partir desse momento, é que começou-se a trabalhar em torno de uma estrutura. A diferença de uma coordenadoria para uma secretaria, o que mudou na realidade? Quais são as ações? Eram as ações da coordenadoria e quais são as ações da secretaria? A coordenadoria ela era subordinada ao gabinete e nós tínhamos apenas algumas seções, divisões, que nós não tínhamos como manter os técnicos, que seriam os psicólogos, assistentes sociais, os engenheiros que trabalharam conosco durante todo o processo, porque tem as vistorias técnicas, tem a parte da assistência humanitária, que é feita pelas assistentes sociais e psicólogas. Nesse momento, nós contamos com uma estrutura de engenharia, com os engenheiros da Defesa Civil, uma estrutura de resposta que trabalha tanto o socorro como a parte psicossocial. Portanto, nós temos a parte de psicólogos, assistentes sociais, educadores também sociais,
E também a questão relacionada aos técnicos, sobretudo da área de meteorologia também. Nós precisamos. Nesse momento, nós já temos um técnico que já foi nomeado, que vai nos ajudar no sistema de alerta que já foi recepcionado pelo município, pelo CIPAM. O CIPAM criou um sistema de alerta, inclusive na região norte, aqui para Porto Velho, e ele foi repassado ao município. Nesse momento, a SEMAD está trabalhando essa questão do software, e com esse técnico nós vamos poder agora antecipar chuvas no prazo de 1 a 3 horas de antecedência. Então, é um sistema interessante que vai nos dar condições de trabalhar um pouco mais cientificamente, através de um sistema que quem vai nos dar as informações é um radar meteorológico, tá? É um radar que dá informações que muitas das vezes até o satélite nós teríamos mais dificuldade, e nós vamos ter então esse sistema de alerta dentro da Defesa Civil. E a ideia, Aparício, é que esse sistema trabalhe 24 horas. Há uma pretensão do próprio prefeito, nós levamos já o projeto à consideração dele, de também implantar concomitantemente um centro de vídeo monitoramento. Esse vídeo monitoramento seria também em tempo real, com câmeras de alta resolução, para que nós pudéssemos ter acesso aos locais de risco dentro de uma sala onde trabalharia o vídeo monitoramento, o sistema de alerta e a parte de gerenciamento de crise nos eventos críticos, nos desastres. Coronel, a gente sabe que da dificuldade de locomoção no nosso município é muito grande. 3 horas, um alerta de 3 horas, dá para realmente o que fazer em 3 horas para alertar a nossa população? Essa questão do tempo diminuto, isso aí nos ajuda porque nós temos certas áreas aqui no município que são áreas que estão em risco iminente. Então, a qualquer momento, pode haver um movimento de massa. O movimento de massa seria deslocar um barranco pela ação da gravidade em função de que ele já está fragilizado na base. E esse é o problema aqui do Rio Madeira. Nós temos uma correnteza muito grande, a vazão é muito alta, chegando em 2014 próximo aos 60 mil metros cúbicos por segundo, é altíssima. E a correnteza de fundo ela é mais forte do que a correnteza da superfície. Então ela vai escavando. Então por isso que existem essas movimentações. Você monitorando essas áreas, no momento que vem uma chuva muito torrencial, nós temos como inclusive alertar aquele pessoal, aquelas populações ribeirinhas próximos a essas áreas para que evacuem o mais rápido possível. Então existe uma equipe que faz um diagnóstico antes das áreas críticas e já deixa em alerta. Isso. Neste momento, nós estamos dando sequência a um mapeamento de risco das áreas da área central e das áreas também do Baixo Madeira e do Alto Madeira. É um mapeamento que é feito para a gente poder ter mais ou menos uma ideia daquilo que se tem em termos de áreas impactadas. E 2014 impactou muito, mas impactou muito mesmo a toda a nossa orla e parte também de bairros aqui da área central de Porto Velho. Existe uma preocupação então constante, é algo que a Defesa Civil do município de Porto Velho está sempre em alerta. Agora sempre, desde 2013 nós tivemos uma cheia que chegou à cota 16,60, nós começamos já a ter esse trabalho, inclusive dentro de um plano de contingência, nós temos um plano de contingência que trabalha as ações que nós vamos implementar dentro desses cenários, né? E de lá para cá nós temos que ter agora esse monitoramento diário. Nós recebemos informações diárias do CIPAM, do CEMADEM. CEMADEM é um centro de monitoramento de desastre, ele é sediado em Cachoeira Paulista, São Paulo, mas ele mantém o Brasil informado dessas movimentações, dessas alterações climáticas. A própria SEDAM aqui em Porto Velho, do estado, também tem uma plataforma de coleta de dados que também nos envia um boletim diários. Então a Defesa Civil, como secretaria, agora vai ter uma estrutura para poder monitorar, fazer o cruzamento e não apenas o coordenador que ficava encarregado de fazer... No corre-corre. O corre-corre, tendo que fazer essa parte, tendo que estar em campo, né? Então agora eu acho que as coisas vão fluir de uma forma melhor. O secretário é o engenheiro Vicente, que antes era o secretário da CEMEP, Secretaria de Projetos Especiais, e ele está conosco aí
na nossa secretaria. Coronel, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos já com mais um bate-papo interessante sobre enchentes e meio ambiente. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Coronel Pimentel. O Coronel Pimentel vem fazer um trabalho, subsecretário da Defesa Civil do município de Porto Velho. Coronel, como é que foi trabalhar com uma enchente tão grande quando nós estivemos no ano passado? E a minha preocupação e a nossa preocupação é que essas cheias poderão voltar e com uma forma muito mais violenta, muito mais abundante do que do ano passado. Quais são as medidas tomadas e quais foram as medidas que foram tomadas mediante aquela situação de calamidade em que vivemos? Ninguém esperava pelo que aconteceu. E, na verdade, para todos foi um aprendizado muito grande, para todos, tanto o município como o Estado, até o governo federal também, porque eles não conheciam a nossa realidade e passaram a conhecer. O que aconteceu foi que, em dezembro de 2013, no final de dezembro, nós estávamos com uma cota muito alta do Rio Madeira, já estava ultrapassando os 14 metros. Para nós, da Defesa Civil, no município, 14 metros, acima de 14 metros já é uma cota de alerta. Alertar a população para um possível desastre. Então, em função disso, o prefeito decretou o estado de alerta. É uma medida não estruturante prevista na nossa legislação. Foi decretado. Em função disso, nós começamos já a reunir pessoas ligadas à própria secretaria, os bombeiros civis foram determinantes também nesse processo, o Exército também nos apoiou, o Exército Brasileiro, na época o general Poti, que estava à frente, e começamos então a fazer um trabalho de retirada das famílias com muita resistência. Mas as pessoas não acreditavam, né? Não acreditavam. Nós chegávamos no local e falávamos, olha, a cota do Rio é uma cota que não é prevista e nós ainda faltam 2 meses para chegar a cota que deveria chegar. E chegávamos muitas vezes em alguns bairros, a água estava mais ou menos próxima ao alpendre da casa e chegava, não vamos sair, vamos aguardar mais um pouco. 2 dias depois já estava na janela. Aí em muitos casos tivemos que usar o poder de polícia, tivemos que usar, porque senão nós poderíamos ter óbitos. E foi assim algo que chamou muita atenção a nível não só nacional como internacional, foi o fato de você socorrer em torno de quase 12 mil famílias e não ter um óbito. Porque houve uma prevenção, uma antecipação dessa situação envolvendo vários segmentos. Então entrou depois o Estado também, o Estado de Rondônia, o governador determinou que as escolas também fossem cedidas aos abrigos, porque não foi feita uma preparação antes para que tivéssemos um local apropriado para atender aos desabrigados, sobretudo, né? E aí foi liberadas as escolas, ele determinou também que as secretarias também hipotecassem apoio a essa força-tarefa do município, porque o município, eu acho que a nível de Estado, corresponderia talvez a 80% de toda a demanda, Porto Velho. A extensão é muito grande, né? A fronteira do Acre com o Amazonas. Então iniciamos esse trabalho de força-tarefa e quando chegou no período que deveria ser decretado o estado de alerta, já tínhamos decretado o estado de calamidade pública. Passamos pela situação de emergência, que é intermediário, e fomos ao estado de calamidade pública. Decretamos.
foi quando houve o reconhecimento, a presidente esteve aqui, reconheceu na sua vinda aqui a Rondônia o estado de calamidade pública e um mês depois o estado decreta a calamidade pública como um todo, decretou a nível estadual, mas Porto Velho já havia a decretação. E em função disso começaram-se então os trabalhos de socorro e já estava passando para a parte assistencial. E o município sem recurso federal, foi só com recurso próprio, as secretarias se uniram com os seus orçamentos, remanejamento, o gabinete, porque nós precisávamos de muita logística, nós tínhamos que mandar embarcações grandes, balsas, até dragas, nós chegamos a mandar, abastecendo em diesel para que pudesse trazer as famílias aqui para nossas escolas. O Estado decretou estado de calamidade, o governo federal também reconheceu o estado de calamidade. Reconheceu. Em termos de recursos financeiros para ajudar a população atingida, o município atingido, quer dizer, os distritos atingidos, o patrimônio atingido, quais foram os recursos em que foram repassados para o município e para o Estado? Quando se trabalhava a situação de emergência dentro do município, nós temos um documento que se chama Plano de Detalhamento de Resposta, PDR, que é o documento que vai balizar o município na vinda de recursos federais para a assistência humanitária. O município fez alguns e chegou a fazer, parece que 3 ou 4 PDR, num montante aproximado de 16 milhões. Desse montante veio um quantitativo, mas não veio para a conta do município, veio para a conta do governo do Estado, adotando-se um rito denominado sumário. Eu acredito, e também conversando com o comandante do bombeiro à época, que isso se deu em função de que também não acreditavam que pudesse chegar a essa dimensão. Então, achou que era mais fácil encaminhar o recurso para o Estado e o Estado repassaria para o município. Só que o Estado ele adotou uma forma, que, segundo eles, mais prática, de repassar em produtos. Mas o município tinha um planejamento das ações. Então, por isso que nós ficamos deficitários em relação à questão de logística, a questão de apoio aos ribeirinhos, porque nós usamos o recurso, praticamente recurso próprio. E ainda hoje, nós estamos ainda dando assistência humanitária. Por incrível que pareça, anteontem saiu um barco carregado com 400 e poucas cestas básicas e 3 mil fardos de água. Esse recurso de onde? Que foi com barco com os... Agora, esse aí, quando veio o recurso para o Estado, ele fez aquisição de produtos, água mineral, né, as cestas básicas, aí sim começou a ajudar nesse processo. Então, hoje nós temos ainda produtos que estamos ainda utilizando para dar assistência ainda os remanescentes da cheia de 2014. Coronel, mas uma coisa que nos preocupa bastante é que outra cheia está vindo aí. A preocupação é grande, tanto por parte da Defesa Civil, como de toda a população, de todos nós, em que vivemos a cheia passada. E ainda tem desabrigados, desassistidos na realidade, em barracas, aqui no Parque de Exposição. Como resolver isso? É uma questão que já era para ter sido resolvida. Já era para ter sido resolvida. Nós contamos hoje com 34 famílias no abrigo único, denominado abrigo único, onde a gestão é do município, mas a parte de estrutura e de suporte e manutenção é o Estado que está dando. Alimentação, né? Aquilo que se tem em termos de apoio, às vezes se queima alguma coisa, uma bomba, alguma coisa nesse sentido, é o Estado. Mas está numa situação agora bastante precária. E o que acontece? O Estado, através das SEAS, que é a Secretaria de Assistência Social, juntamente com as SEMAS e a Defesa Civil do município, nós fizemos um cadastro, é o CAD único, né, o cadastro, fizemos através de um trabalho de uma empresa que foi contratada, foi pelo chamamento público, pelo município, onde ela fez o georreferenciamento de todas as casas atingidas até a cota 62. A cota 62 foi onde chegou a um nível de 19,74 metros. A gente denomina a cota 62. Para se ter uma ideia, o ano de 97 nós chegou à cota 60, então, e que foi a maior cheia em 97, que chegou a 17,52 metros. Em 2004 chegamos a 19,74 metros. Passou até um pouco da cota 62, ficou a cota 62,47. Então,
Em função desse diferencial de cota, né, em que nós estamos trabalhando hoje, nós temos que pensar num cenário menos favorável, né, para poder a gente fazer frente a uma possível nova cheia. Pelo que nós temos como indicadores, existe a possibilidade de uma recorrência, tá? Mas nós não podemos afirmar que nós vamos ter uma cheia nas proporções de 2014. O que a gente sabe é que hoje o rio não chegou à sua calha normal. Ela não chegou à calha normal porque o que está acontecendo em Abunã é resultado de um assoreamento muito grande que ocorreu a montante das usinas. Olha, se houve um assoreamento muito grande, obviamente que a parte do fundo do rio ele subiu muito. E por esse motivo é que hoje nós temos em Abunã, e não só em Abunã, Jaci, Paraná, Fortaleza do Abunã, também estão numa situação que possivelmente daqui a 1 metro e pouquinho pode haver aí o transbordamento do Madeira. Você descendo o rio, visitando as casas das pessoas que moram nas margens dos rios, aí você vê as casas todas aí na sala, cozinha, as casas todas cheias de areia, que não conseguiram recuperar. O que a prefeitura, o governo fez com relação à habitação dessa população? Só voltando ao abrigo único, que o abrigo único ele é uma prioridade, assim como as pessoas que foram atingidas. Então está havendo um trabalho conjunto, né, com esse cadastro único, em que envolve a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, porque nós temos 2 empreendimentos do governo. Um é o Orgulho do Madeira, que foi realizado através do Banco do Brasil, né, recurso do Ministério das Cidades, e o outro é o Porto Madeiro, que esse é pela Caixa Econômica. Tanto um como o outro, o governo ele disponibilizou unidades, se lá eram 4.000, 2.000 para os desabrigados. Se no Porto Madeiro é 1.500, 750, metade para os desabrigados. Então hoje nós estamos tentando fazer um trabalho priorizando aquelas famílias que estão ainda numa área de risco e também o abrigo único, para que eles possam ser realocados até o final desse mês. Por que até o final do mês? Porque a gente entende que se nós tivermos uma recorrência, para fazer o socorro dessas famílias que retornaram para a área de risco vai ser mais difícil, embora muitos estejam recebendo aluguel social. Não poderiam nunca ter retornado, mas eles retornaram. Então, para fazer a retirada, porque os sedimentos, tanto na parte urbana como na parte rural, eles chegaram a um nível de 2,5 metros. Então, tem pessoas que limparam as suas casas, ficaram como se fosse ali um buraco. Um buraco, e ali limparam as casas, até nós entregamos kit de limpeza do Ministério, estão residindo lá dentro, porque foi feito laudos, tanto do CPRM como da Prefeitura, em que aquela faixa central, por exemplo, de São Carlos, se permitiria o retorno. Só que com o tempo os outros também começaram a entrar e enfim. A preocupação do prefeito e também do governador, porque eles estão trabalhando em conjunto, é no sentido de equacionar essa questão da parte central, retirando essas famílias até o final de janeiro para as unidades habitacionais, que são todos cadastrados, já estão habilitados, preenchem os requisitos, né, e mobiliar com essas pessoas, para que a gente depois possa fazer a demolição disso tudo, porque não pode continuar. Da forma como está na área central aqui, tanto no São Sebastião, que o maior gargalo ali é o Beco Gravatal, Nacional, e aí Balsa, e até chegando no Triângulo, que foi praticamente soterrado o Triângulo, né? E fechando essa parte aqui, vamos atuar na parte do Baixo, Médio e Baixo Madeira. O governo do estado, juntamente com a prefeitura, compraram áreas altas. Tá? Essas áreas já foram compradas, nós já temos as coordenadas delas e a ideia é que essas áreas seja feito um trabalho planaltimétrico para que depois possa se fazer o arruamento. Não foi feito ainda, o estado tem essa incumbência de fazer esse plano. Mas independente, como não foi feito, e se tiver uma recorrência de cheia e essas áreas forem novamente inundadas, nós já sabemos quais são os locais em definitivo para onde irão essas famílias.
Coronel, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e vamos voltar novamente com esse assunto, que é um assunto de interesse geral e muito importante para que possamos alertar a nossa população. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Coronel Pimentel, falando sobre cheias, sobre providências tomadas pelo município e pelo governo do estado para amenizar essa grave situação. Coronel, a gente sabe que o desastre realmente foi muito grande das cheias do ano passado e afetou diretamente não só a população, mas o patrimônio histórico, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E a gente vê que cada dia mais a história, o nosso patrimônio histórico tem ido embora. Há uma preocupação muito grande, não só minha, mas de todos nós, com relação ao que fazer para salvar o nosso patrimônio, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A questão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é uma questão muito preocupante, porque o que aconteceu em 2014... e aquilo que eu falei sobre o rio não encontrar ainda a sua calha, possivelmente nós teremos recorrências de cheias. E foi avaliado tecnicamente pela empresa contratada de que tanto a estrada como aquela área do Cainago, onde estão os prédios públicos da prefeitura, o mercado do peixe, o mercado popular, está mais ou menos abaixo 3 metros do que deveria estar, em função da cota. Então haveria necessidade de subir 3 metros para poder manter a nossa estrutura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré ilesa das possíveis recorrências de cheias. Mas, não obstante a essa questão, que é uma questão de reconstrução, está dentro do nosso plano que já foi realizado e está no Ministério da Integração, nós podemos depois falar alguma coisa, foi solicitado desde o mês de junho. Inclusive, até nós fizemos um chamamento, né, não só aos poderes, mas também à iniciativa privada, à sociedade como um todo, para que nos ajudasse a fazer um enroncamento. Seria um paliativo, um enroncamento em mais ou menos 500 metros de extensão, só a colocação de pedras, de baixo para cima, quando a cota do rio ainda estava em 4 metros. Então se permitia ainda colocar essas pedras. Nós pedimos ao Ministério Público, inclusive, a interlocução, junto à Santo Antônio Energia, porque a Santo Antônio ela tem pedreira, tem balsas, mas no final encaminhamos um projeto básico também, um projeto básico informando de como seria a contenção em definitivo e o paliativo. A Santo Antônio ele analisou mais a questão em definitivo e acabou que o rio começou a subir e não foi mais possível fazer o paliativo, que era para conter ali o talude, o barranco. E, paralelamente, já estava acontecendo um processo erosivo do lado do galpão da Enaro, né? Um processo erosivo em função da desestabilidade dali do barranco, em função de águas servidas também jogadas no local, e isso veio aumentando gradativamente, chegando a um ponto em que nós elaboramos um laudo de vistoria técnica, encaminhamos ao prefeito, foi encaminhado também ao Ministério Público, e atualmente existe uma decisão da Justiça Federal para que se cumpra a realização daquela contenção em aproximadamente 10 dias, salvo engano.
E aí a prefeitura... Né, Mas só quer saber como. Como que você vai conseguir, em 10 dias, fazer a contenção disso? Só que não é a contenção mais do barranco, é só da erosão. Aí a erosão, ela começou a abrir do lado do barranco, não é na parte de baixo. De baixo não tem mais como fazer. Não tinha nem, teríamos, assim, 30 dias, daria tempo para se fazer essa contenção. Mas ali está se colocando pedras, né? Está se colocando pedras. Inclusive, paralelamente, o Quinto Beck está fazendo a retirada do material do acervo lá do museu. Então, hoje existe ali um canteiro de obras e é tudo um paliativo. Essas pedras é só para impedir que, se vier essa cheia, os galpões sejam levados pelo Rio Madeira. E é um patrimônio histórico nacional que estava na iminência de ser reconhecido pela Unesco. Quer dizer, é um patrimônio que nós temos aqui e que está sofrendo esse abalo. Né? O senhor acredita que nós vamos conseguir salvar nosso patrimônio? Porque eu estou fazendo essa pergunta, infelizmente, porque as cheias do ano passado, as cheias desse ano já começam o rio a subir e, na realidade, não conseguimos fazer nada. Né? Como que vai ser? Esse é um paliativo para impedir que os galpões desçam rio abaixo. Mas nós temos um plano de reconstrução que foi elaborado por essa empresa com a participação também nossa da Defesa Civil. E esse plano de reconstrução ele já está no Ministério da Integração e na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela está inserida dentro do Ministério e já está sendo sinalizado a vinda de recursos. Nesse recurso prevê a reconstrução. Reconstrução seria tudo aquilo que foi afetado e que merece ser reconstruído ou que merece ser corrigido dentro de um restabelecimento. Existe uma diferença entre restabelecer e reconstrução. O restabelecer, por exemplo, uma ponte que aconteceu, que tem condições de recuperação, né? A questão relacionada à limpeza dos prédios públicos, a parte da energia que foi restabelecida, enfim. E a reconstrução são todas as casas que foram atingidas que nós precisamos depois de fazer a reconstrução em algum outro local. Então, tudo foi mensurado, tanto a nível de parte urbana como na parte rural. Médio, baixo madeira, alto madeira. Então, no plano de reconstrução, contemplam recursos, né, para isso. E dentro do plano de detalhamento de resposta, os técnicos do Ministério da Integração que estiveram aqui e que ficaram perplexos, porque apesar de a gente ter enviado para eles fotos, vídeos, mas quando eles vieram depois do pós-cheias, que eles viram a realidade e falaram, não, no PDR, que é um plano só para assistência, vocês podem inserir aí o recurso para a contenção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, quer dizer, pelo menos já está assegurado o recurso da contenção para o período de vazante do rio, período de verão. No governo passado, no municipal, houve ali, vieram para o município uma base de 11 milhões de reais, se não falha a memória, para recuperar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Esses 11 milhões foram embora. Eles foram todos aplicados ali naquela, vamos dizer, restauração, reforma que fizeram, né, e não se tinha uma ideia, uma previsão de que pudesse acontecer o que aconteceu. E agora a gente está realmente preocupado em evitar um mal maior, que seria perder esse patrimônio histórico e ficarmos aí com uma situação bastante complicada, porque na hora que vai o patrimônio, a gente perde também o barranco. O coronel, não seria de imediato a necessidade de fazer um muro de contenção, um grande muro de contenção nesses 16 quilômetros? O muro de contenção, ele não faz parte do plano de reconstrução, ele faz parte do plano de prevenção. É sabido que o Estado já contratou uma empresa para fazer o projeto. Tá? O município, paralelamente, também está trabalhando essa questão da prevenção, porque está dentro do município de Porto Velho. Então, o município fez a parte da reconstrução e agora começa a trabalhar a prevenção. Então, na prevenção, vai ser contemplado essa parte do muro, né, de contenção, que a gente acredita que vai ser a exemplo do que existe no Pará. Até aqui o Humaitá foi feito também. É um muro que é feito com gabião. Gabião são telas, né, que são colocadas as pedras, vem colocando de baixo para cima,
e no final faz a amarração com o muro de arrimo. Não é uma coisa barata, né? É uma coisa cara, Não né? É caro, é muito caro. E de onde que o município ia tirar esse recurso? Aí que o plano de prevenção também vai ser apresentado ao governo federal, para que o Ministério da Integração também possa ajudar o município na construção desse muro. Sem o muro, Aparício, sem a contenção dessa margem, o projeto de revitalização da Estrada de Ferro, que já está aprovado, o Parque das Águas também, Mas não tem o como fazer projeto isso. Beira Rio também não tem como fazer. Então, agora está tudo condicionado à construção do muro. Então, é prioridade zero o muro de contenção. Paralelamente, tem também as macrodenagens, né? E a construção também das casas para poder abrigar as famílias. É certo que essa questão do Minha Casa Minha Vida é uma forma de ajuda, porque o Minha Casa Minha Vida não foi destinado aos desabrigados, mas houve esse entendimento e nós estamos respaldando com o trabalho que nós fizemos aqui no município de interdição parcial dos bairros, né? Nós fizemos esse trabalho e com o cadastro de todas as famílias afetadas. Então isso respalda o próprio Estado junto ao Ministério da Cidade para que possa liberar esses empreendimentos junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. Qual o conselho que o senhor daria aos moradores deste Baixo Madeira que foram tão afetados com a última enchente? Nesse momento, a gente precisaria do apoio dos ribeirinhos, que são muito parceiros da Defesa Civil. Já que todos têm conhecimento das novas áreas que foram adquiridas, que no momento em que for dado o alerta, já iniciando o alerta, porque a partir do alerta é progressivo o aumento do rio, já entra numa situação de emergência. Nesse momento, que nos ajude na realocação dessas famílias nas novas áreas. Isso vai facilitar e muito o trabalho da Defesa Civil, vai evitar a situação de risco de morte das pessoas. Então, a prevenção é muito importante e a ajuda dos ribeirinhos também. Eles conhecem melhor do que qualquer um de nós, até dos técnicos, o comportamento e essa alteração que houve, como está agora acontecendo nas regiões. Então, eles podem nos ajudar nesse sentido. Nós temos... A Prefeitura tem contato com os administradores, tá, desses distritos, eles já têm essa orientação e a gente acredita que se acontecer a cheia, não falta, quer dizer, tudo indica que vai acontecer, nós só não sabemos a dimensão. É que eles comecem já a se mobilizar para evitar o que aconteceu em 2014. Foi bastante complexa a nossa operação, em todos os sentidos. Foram 3 meses e meio que nós não sabíamos o que é hora de almoço, hora de janta, virávamos o dia, com apoio de muita gente, chegamos a ter 290 pessoas envolvidas na madrugada, contrariando ordens do Ministério da Integração, porque o técnico esteve aqui na sala de situação, na época era a sala de situação do Estado, e ele me falou com todas as letras de que, coronel, o senhor quando der às 17 horas, encerre a operação. É determinação do Ministério. Eu disse a ele, olha, eu já tive várias vezes nas áreas afetadas, eu cheguei lá às 17 horas, a água estava na janela. Eu cheguei às 20, a água já estava no telhado. Como é que eu poderia aguardar o dia seguinte para poder fazer o socorro? Mas o senhor está arriscando. Ué, mas estamos arriscando em grupo, com as medidas de proteção, de cautela, e eles não têm nada lá. Se nós esperássemos para o dia seguinte, com certeza teríamos vítimas fatais. Agora, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já. O que a vida quer de mim? O que o mercado de trabalho espera que eu seja? Não quero ser mais um. Quero ser único, um vitorioso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero ser melhor naquilo que vou fazer. Eu vou chegar lá. Por uma mente brilhante passam milhares de ideias. É por isso que a Finca investe em estrutura, tecnologia e principalmente em você. Proficiência Finca e Metropolitana. Agende sua prova pelo site ou telefone. Finca, uma faculdade para futuros brilhantes. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte.
baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o Coronel Pimentel, da Defesa Civil. Coronel, quais são os mecanismos em que a Defesa Civil hoje dispõe para enfrentar uma possível grande cheia no município de Porto Velho? Para nós, o grande mecanismo é a prevenção. Nós estamos fazendo esse trabalho de prevenção. Temos feito um trabalho de comunicação, de reunião com as lideranças dos bairros afetados, das comunidades do Baixo Madeira, do Alto Madeira. Nesse momento agora nós estamos fazendo também grupos de técnicos, estamos enviando agora primeiramente para Abunã, já fizemos Fortaleza do Abunã e já fizemos também Jaci, está indo para Abunã esses técnicos para poder avaliar essa situação sobre esse aumento de cota considerável lá, que a gente acredita que deva ser em função do assoreamento do rio. E esses técnicos vão fazer um cadastro prévio, paralelamente também vão fazer uma visitação às residências que já estão em situação de risco e ver qual é a melhor opção de realocação dessas famílias. Nós temos também embarcação que seguiu anteontem para o Baixo Madeira, levando suprimentos. Nós temos a previsão também estamos mandando por terra, para o Médio Madeira ainda, suprimentos, água e cesta básica. Ainda estamos apagando o incêndio da cheia de 2014, porque as famílias não conseguiram voltar à condição de normalidade. E o que a gente está tentando? Está tentando fazer um trabalho em conjunto, porque o Estado é o grande parceiro, né? A gente sabe que existem outros municípios também que são atingidos, Nova Mamoré, Guajará, a parte também central de Rondônia também, como de Paraná, vê que essas fortes chuvas têm atingido Ariquemes, né, de Paraná e outras áreas próximas ali, outros municípios. E aí a gente está, nesse momento, trabalhando em mapeamentos, em composição de grupos técnicos, para poder, já em loco, verificar como está a situação. É a forma que nós fizemos o ano passado, só que dessa vez com um pessoal mais técnico. Nós não tínhamos na época. Os técnicos só entraram quando estávamos na crise realmente, que aí cada secretaria disponibilizou engenheiros, disponibilizou os assistentes sociais. Então, hoje, com a nossa estrutura, então, a gente acredita que vai facilitar. E o sistema de alerta é fundamental nesse processo também. Você acredita que as cheias desse ano, apesar do CIPAM e outros órgãos não acreditarem que nós teremos uma cheia como foi a do ano passado, mas isso tem preocupado todo mundo, né? O senhor mesmo falou dos resíduos, né, das areias, né, que ficaram nas beiras dos rios, e isso deve ter tido esse aumento. Mas hoje o rio ele já atingiu um nível muito mais alto do que do ano passado nessa época. Isso me preocupa muito. E a Defesa Civil, como que vê isso? Qual é na realidade, qual é o mecanismo de alerta pessoal em que vocês estão tendo para tentar amenizar esse sofrimento com essas cheias, possíveis cheias, que poderão até ser maior do que a que foi o ano passado? A gente se baseia na cota do rio. Pela cota do rio, o que a gente tem como cenário é de que nós vamos ter uma nova cheia. E nesse caso, em função desse cenário, e nós vamos trabalhar com o pior cenário, nós temos que trabalhar com o pior. Nós já estamos tomando as providências no sentido de atualizar o nosso plano de contingência, estamos oficiando a todos os integrantes do Conselho Municipal de Defesa Civil, Conselho Paritário. É um conselho em que envolve tantas autoridades do município como do Estado e também do governo federal. Vamos reunir numa sala de situação, onde vai ser tratado sobre todas essas questões, cada qual tem uma responsabilidade. Quando a gente chama o conselho, a Defesa Civil passa a ser o órgão autoritário no sentido de fazer a convocação.
em estado de calamidade. Então, vamos fazer a convocação de todos para que, nesse momento, se passe a realidade da situação, para que cada um, dentro das suas áreas, dê a sua contribuição. Isso é importante no nosso planejamento estratégico, tá? No nosso plano de contingência, para poder a gente saber efetivamente o que nós vamos dispor e aquilo que nós vamos executar em termos de ações de preparação e ações realmente de demandas. Então, o município de Porto Velho, no momento, está preparado para uma possível cheia? O município está preparado porque tem, já nesse momento, colocado em prática algumas ações, que é justamente no sentido de poder fazer um trabalho preventivo, vislumbrando, tá, uma possível cheia ou uma recorrência próxima do que aconteceu. Sempre em parceria com o Estado? Parceria, tem que ser em parceria com o Estado. O governador, ele é um parceiro, né, do município e foi um grande parceiro na cheia de 2014, né, em todos os sentidos, tudo que a gente precisou sempre ele esteve muito atento e nos deu, inclusive, até um suporte para que nós pudéssemos caminhar, porque a dificuldade é grande. Mas a gente acredita que agora, com a estrutura da nossa SEMPEDEC, né, que é a Secretaria Municipal de Programas Especiais de Defesa Civil, com os técnicos que nós temos, que fizeram até curso de captação de recursos, na área também de projetos, é muito importante, porque independente da parte de execução, nós temos também que fazer a parte de planejamento, temos que estar atento também a essas ações junto aos ministérios. Hoje existe um canal de comunicação muito próximo, município, Ministério da Integração. Não há necessidade de passar pelo Estado. Então, os municípios se ligam diretamente ao Ministério da Integração ou à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Isso facilita. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui em Sala de Opinião, na TV Porto Velho, Canal 12, e dizer da nossa satisfação e vamos esperar para que possamos sair bem esse ano de 2015 com relação a toda essa situação em que vivemos em 2014, que não volte, né, a ocorrer. Estou bastante esperançoso que possamos fazer alguma coisa para evitar o desastre que foi 2014 com relação às enchentes. É verdade, a gente agradece aqui de coração a Sala de Opinião, a gente se sente muito satisfeito de poder estar aqui, em nome do prefeito, da prefeitura como um todo, né, poder participar desse programa aqui de grande audiência e de elevado nível, né? E a gente espera realmente que não aconteça, mas se acontecer, nós estamos nos preparando e nos consideramos já em condições de poder atender as demandas. Coronel, um grande abraço e até o Obrigado. próximo programa. Um grande abraço a todos.